Graça e paz sejam com todos, amém? Meus irmãos, por favor, abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos 13 e 14 apenas. Semana passada nós demos início a essa série de mensagens, a carta de Paulo aos Colossenses, falando sobre a supremacia de Cristo, né? E hoje veremos o final dessa primeira parte, falando sobre a supremacia de Cristo sendo proclamada, hoje pela manhã e hoje também pela noite. A última parte é dessa etapa, né? E o tema da nossa mensagem hoje é esse: a supremacia de Cristo, proclamada na obra da salvação. A supremacia de Cristo, proclamada na obra da salvação. E assim eu queria te convidar a fazer a leitura dos versículos 13 e 14. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Vamos ler mais uma vez? Pois ele nos transportou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti, ó Deus, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como é bom, Senhor, poder estar aqui com os meus irmãos, louvando e bendizendo ao Senhor, por tudo que o Senhor fez e tem feito por nós, e certamente por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, fala aos nossos corações, abre as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua palavra e que o Senhor trabalhe em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os versículos que nós acabamos de ler, embora poucos versículos, eles são de um valor inestimável para todos nós. Paulo aqui ele enfatiza com ainda mais clareza a supremacia de Cristo. E especialmente aqui nos versículos 13, 14 e até praticamente o final do capítulo 1, a supremacia de Cristo na obra da salvação. Mas antes de entrar propriamente dito nesses versículos, eu queria recapitular aquilo que nós temos dito ao longo desses domingos. O texto que está diante de nós é uma carta que foi escrita por alguém, para alguém, em um determinado contexto. Estamos diante de uma carta escrita por Paulo para os santos e fiéis em Cristo que estavam em Colossos, primeiramente. Mas essa carta deveria ser lida em outras igrejas e por isso ela serve também para nós ainda no dia de hoje. Mas essa carta, ela foi escrita dentro de um contexto. E a gente não pode perder isso de vista. Naquela época estava surgindo uma heresia que estava se infiltrando e estava deturpando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, chamada gnosticismo. Basicamente, uma mistura de ideias, de filosofias pagãs, filosofias de homens, ideologias, misturas de misticismos, legalismos judaicos e até mesmo um pouco de cristianismo estava embutido nessa heresia. Só que eles atacavam aquilo que é central para nós, central nas doutrinas cristãs, central para o cristianismo. Eles negavam a divindade de Cristo e negavam também a sua humanidade. Eles diziam que Cristo era uma espécie de emanação de Deus, uma espécie de Deus inferior, não plenamente Deus, mas algo ali abaixo de Deus. Negavam com isso a divindade de Cristo. Mas também diziam que Jesus não poderia ser plenamente humano, porque eles, do ponto de vista deles, a matéria é algo má, algo ruim, ela é má. Então Deus não poderia de forma alguma assumir a forma de homem, não poderia ter carne, não poderia ter corpo.
E assim eles também negavam a humanidade de Cristo. Por um lado, negavam a sua divindade, e por outro, negavam a sua humanidade. Mas, irmãos, não há como se dizer cristão sem acreditar que Jesus Cristo é plenamente homem e também plenamente Deus. As Escrituras apontam para isso. Elas dão testemunho de quem Jesus é. E elas dizem, pleno homem, pleno Deus. Pleno homem, pleno Deus. Não podemos olhar para Jesus e dizer simplesmente que Jesus foi um bom homem, um homem com uma boa moral, com uma boa conduta. Não podemos dizer que ele era simplesmente um profeta, um bom mestre, um homem que fazia as coisas boas. Não. Precisamos olhar para ele e dizer, pleno homem, pleno Deus. Toda a Escritura aponta para isso. O cristianismo está centrado nessa verdade e ela é inegociável. Ela não está posta à mesa para a gente debater sobre isso. Cristo é pleno homem, pleno Deus e as Escrituras dão testemunho disso. Aliás, nós vimos como começa a carta e ela começa dizendo isso. Se vocês são santos e fiéis, é porque vocês são santos e fiéis em Cristo. Se vocês podem usufruir de paz, se vocês podem usufruir da graça de Deus, usufruem mediante Cristo. E aí ele continua desenvolvendo. As marcas de um cristão, quais são elas? De um verdadeiro cristão. Fé, amor e esperança. Mas uma fé e um amor e uma esperança que está fundamentada onde? No Evangelho de Jesus Cristo. E ele continua falando, então vão e vivam. Vivam uma vida digna, uma vida compatível com o Evangelho. Cresçam no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, no entendimento de Deus revelado no Evangelho de Jesus Cristo, na santa palavra de Deus. Frutifiquem em boas obras. Sejam fortalecidos no poder e na força do Senhor, para perseverar com alegria, para ter paciência com alegria. E finalmente ele termina dizendo, para que não falte o louvor em seus lábios. Nós terminamos o sermão domingo à noite dizendo isso. O cristão é alguém que traz a gratidão nos lábios e a esperança no olhar. A gratidão nos lábios e a esperança no olhar. Por quê, irmãos? Porque nós olhamos para o passado e alimentamos a nossa gratidão. Olhamos para frente e alimentamos a nossa esperança. Por quê? Porque o texto diz no versículo 12, porque ele nos tornou dignos. Porque ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olhamos para trás e agradecemos a Deus. Ele nos tornou dignos, mas oramos para frente e alimentamos a nossa esperança. Participaremos da herança dos santos. Gratos a Deus por tudo que Ele fez, mas alimentando à frente uma esperança de que participaremos dessa herança gloriosa e maravilhosa. Agora, como? Essa que é a questão. Como participaremos dessa herança maravilhosa? E é o texto que nós lemos hoje. Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então vejam que a gratidão e a esperança funcionam como a base da nossa pregação no dia de hoje. Gratidão e esperança, porque em Cristo está garantida a nossa herança no reino dos céus. Mas Deus faz isso por meio dessa supremacia na obra de Cristo, essa supremacia na obra da salvação. Deus nos transportou, Deus nos libertou e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Dito isso, irmãos, nessa breve introdução,
Eu quero te convidar hoje a pensar pelo menos 6 coisas importantes que você não pode deixar de saber, que são expostas para a gente nesses 2 versículos. 6 coisas. Em primeiro lugar, não perca de vista isso. O império das trevas é real. O império das trevas é real. O apóstolo Paulo, ele começa nos falando sobre essa realidade. Existe um reino das trevas, existe um reino do mal em operação no mundo. Um reino que é governado por Satanás. Um reino de mentira, de engano, de pecado, de escravidão, de morte e de condenação. Um reino que nega Deus e que se opõe a Deus. E de acordo com as Escrituras, os homens vivem nesse reino, sob o domínio de Satanás, sobre o domínio do espírito deste mundo, sobre o domínio deste mundo. Estão subjugados. Não são livres, são escravos do diabo, do mundo, do sistema que opera nesse mundo, sendo totalmente incapazes de se libertar. E o texto fala, absolutamente incapazes de se libertar. O texto em Efésios capítulo 2, ele começa nos mostrando isso. O texto fala que os homens eles estão mortos em seus delitos e pecados, que eles vivem sob o domínio do espírito que opera nos filhos da desobediência, que eles vivem sob o domínio do príncipe deste mundo, sujeitos a este mundo. De forma que o texto diz que os homens eles não têm poder para se libertar. Eles estão sujeitos a tudo isso. Não há poder neles para se libertar. Mas o texto diz mais ainda. Diz que também não há disposição neles. Não há vontade neles para querer se libertar. Eles cumprem os seus desejos. Eles estão sujeitos aos desejos da carne. Eles cumprem as vontades dos seus pensamentos. De forma que não há nem poder para eles se libertarem. Mas também não há vontade. E o texto mostra ainda a gravidade dessa situação no finalzinho, no versículo 12 do capítulo 2. Quais são as implicações de uma vida assim? Quais são as implicações de viver sobre o domínio de Satanás, sobre o domínio do sistema que opera nesse mundo? Paulo vai dizer, eles vivem sem Deus no mundo, sem Cristo, sem esperança. Sem Deus, sem Cristo, sem esperança. E no versículo 2 ele ainda diz mais, sujeitos à ira de Deus. Essa é a realidade, irmãos, do mundo. Essa é a triste realidade dos homens sem Deus. Dos homens que estão vivendo sob o domínio de Satanás. Existe o império das trevas, ele é real. E os homens estão vivendo sujeitos a tudo isso. É uma realidade terrível. Sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Sujeitos à ira de Deus. E aí alguém pergunta, como podem então os homens mudar essa realidade? O que os homens precisam fazer para mudar essa terrível realidade? E a resposta é, irmãos, não há nada que os homens possam fazer para mudar isso. Não há nenhum poder neles suficiente para se libertar desse domínio. Também não há vontade neles para mudar essa realidade. Pelo contrário, a Escritura diz que os homens rejeitam a luz porque amam as trevas. A disposição deles é justamente ao contrário. João 3 mostra isso pra gente. Eles rejeitam a luz porque amam as trevas, então a disposição deles está favorável a isso. Eles amam a forma de pensar do mundo. Amam a forma de agir do mundo.
em oposição à forma de Deus pensar e à forma de Deus agir, em oposição ao caráter de Deus revelado em sua palavra. Eles amam aquilo que Deus odeia. E odeiam, inclusive, o próprio Deus e tudo aquilo que ele representa. Não há poder neles. Não há disposição neles. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Mas o texto que nós lemos não fala apenas de um império das trevas. Ele fala também de um reino de luz. Na verdade, ele nos fala sobre o reino de Cristo, e esse é o nosso segundo ponto. O reino de Cristo é real. E aí, como fizemos antes, fazemos agora também. Como é esse reino? Quais são as marcas desse reino? Quais são as marcas desse rei? E ele começa dizendo, vamos dizer, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele diz as marcas desse reino. Trata-se de um reino de justiça, de paz e alegria no Espírito. Um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Estamos falando, irmãos, de um reino de luz ao invés de um reino de trevas. De um reino de liberdade ao invés de um reino de escravidão. Um reino de vida ao invés de um reino de morte. Este é o reino do nosso Senhor. Este é o reino do Filho amado. Este é o reino de Jesus. Um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. E quais são, David, as marcas desse rei? Quais são, David, as marcas desse governante do reino da luz? Isaías disse, irmãos, ele é um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É assim que Isaías descreve ele. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o perfil do rei. E ele nos diz mais, em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Esse é o nosso rei. Esse é o seu reino. Um reino de justiça, de retidão, de luz ao invés de trevas, de liberdade ao invés de escravidão, de paz, de alegria no Espírito de Deus. Vejam as obras de Jesus, vejam a vida de Jesus, vejam o seu poder, o seu milagre, o seu caráter. Vejam o que Cristo realizou. Os cegos viram. Os paralíticos andaram, os surdos ouviram, os leprosos foram purificados. E os pobres, irmãos? Os pobres ouviram o Evangelho. Os pobres ouviram o Evangelho. E aqui vai um golpe na teologia da libertação e também na teologia da missão integral. E também um golpe nos gnósticos, que diziam que a espiritualidade era reservada para uma elite. Mas não. Aqui está a universalidade do Evangelho de Cristo, pregado a todos, ricos e pobres. Não importa o gênero, se homem ou se mulher, não importa a classe social, a todos foi pregado o Evangelho de Cristo. Os pobres ouviram também eles o Evangelho de Cristo. Vejam a maravilha desse reino. Vejam a beleza desse rei. E a pergunta, irmãos, é: como então passamos do reino das trevas para o reino da luz? Se não há força em nós, se não há vontade no homem. E a maravilhosa notícia é essa que nós lemos. Tudo o que precisava ser feito, Deus fez. Tudo o que precisava ser feito, Deus fez, e Deus fez em Cristo Jesus. Diz o texto que ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos redimiu. Ele nos perdoou.
Essas são as coisas, essas são as obras que Deus realizou por nós, por mim, por você, por meio de Cristo Jesus. Nos libertou, nos transportou, nos redimiu e nos perdoou. Eu queria pensar um pouquinho mais especificamente sobre isso. As obras de Deus por meio de Cristo, versículo 13, versículo 14. Em primeiro lugar, o texto nos diz que ele nos libertou, e a ideia para a gente, irmãos, é mais ou menos aquilo que aconteceu com os hebreus. Deus nos libertou da mesma forma, com mão forte e poderosa, por graça e não por obras. Um cordeiro foi morto, e então nós fomos livres do anjo da morte. Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou em liberdade. Não estamos mais sujeitos àquele rei que desejava a nossa morte. Não estamos mais sujeitos a esse domínio. Não precisamos mais nos submetermos a esse jugo. Um jugo pesado e que se opõe à vontade de Deus. Não mais. Deus nos libertou e nos libertou em Cristo. Existe liberdade. E essa liberdade foi conquistada através de Cristo Jesus. Deus nos libertou com seu braço forte, e o nome desse braço é Jesus Cristo, como está escrito no livro do profeta Isaías. Mas vejam que Deus não apenas nos libertou, Ele não apenas nos tirou do Egito, não apenas nos tirou do reino das trevas, para vivermos abandonados no mundo. Não nos libertou para sermos abandonados no deserto. Não, Ele nos diz mais. Ele nos guia, Ele nos transporta até a terra prometida. Ele nos guia e nos leva até o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Não fomos libertos para ficar soltos no mundo. Ele nos liberta de um lugar, mas Ele nos conduz a outro lugar. Saímos de um reino, mas agora estamos em outro reino. O reino de Deus, o reino de Jesus, o reino do seu Filho amado. Libertos de um reino, para um reino muito mais excelente. Ele nos guia por meio da sua palavra, assim como guiou o povo no deserto. Ele nos sustenta por meio da sua palavra, assim como sustentou o povo no deserto. E ouvindo as suas orientações, sendo guiados por ele, pela sabedoria de Deus revelada à sua palavra, certamente chegaremos, então, nesse reino maravilhoso celestial. Certamente usufruiremos dessa herança dos santos reservada para nós. Em terceiro lugar, o texto nos diz que ele nos redimiu. Já falamos muito sobre isso aqui. A palavra redimir, ela vem dentro de um contexto comercial. Ela era usada para comprar um escravo. Mas para comprar e colocar esse escravo em liberdade. Isso era redimir. Era ele pagar o preço para comprá-lo e para colocá-lo em liberdade. E o texto está dizendo para a gente isso. Vejam, foi isso que Cristo fez por nós. Foi isso que Deus fez por nós. Ele nos comprou, ele pagou um preço, não de ouro, não de prata, mas por meio do sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Foi esse o preço que Deus pagou. Um preço de sangue, para que eu e você fôssemos libertos. Para que eu e você fôssemos redimidos. Para que eu e você alcançássemos o perdão dos nossos pecados. Vejam, irmãos, é pela graça, mas é graça para mim e é graça para você. Alguém pagou o preço. Alguém fez alguma coisa. Nós não fazemos, mas Deus fez tudo o que era necessário ser feito. E Ele fez isso em Cristo Jesus. Essa é, irmãos, a supremacia de Cristo revelada no Evangelho. A supremacia de Cristo proclamada por Deus na obra da salvação. Ele nos libertou, Ele nos transportou, Ele nos redimiu e Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Essa é a nossa conclusão.
A resposta de Paulo aos falsos mestres destaca essas 4 verdades que apontam para a supremacia de Cristo. Em Cristo, Deus nos libertou do império das trevas. Foi para o reino de Cristo que nós fomos transportados. Foi por meio do sangue de Cristo que nós fomos redimidos. E também é por meio do sangue de Cristo que eu e você somos perdoados. E baseado nisso, eu queria pensar com você em 2 aplicações. Em primeiro lugar, não perca de vista isso. Estamos no reino da luz. Estamos no reino da luz. Isso significa, irmãos, que eu e você não devemos mais viver como antes. Se antes estávamos mortos em delitos e pecados, se antes obedecíamos aos desejos da carne, se antes seguíamos o curso desse mundo, agora que fomos transplantados, agora que fomos libertados por Deus e agora que vivemos no reino da luz, devemos viver como cidadãos do reino da luz. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Vimos aqui os vários aspectos que a Escritura nos apresenta sobre Cristo. Um reino de justiça, um reino de santidade, um reino de luz. Agora vão e vivam de maneira digna, de maneira compatível com o Evangelho. Cresçam no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, no entendimento de Deus, revelado em sua palavra. Não podemos mais viver como antes. Estamos em outro reino. Precisamos obedecer às leis desse reino. Precisamos nos submeter ao rei deste reino. E ele é Jesus. Não faz sentido dizer que estamos nesse reino quando amamos e vivemos como cidadãos do reino das trevas. Será que você foi liberto? Será que você realmente foi transplantado? Se você continua pensando como antes, agindo como antes, se a sua vida está de acordo com o que vivem no caminho das trevas, será que de fato fostes liberto? Mas se foi, se você realmente creu na obra realizada por Cristo, se você realmente crê em tudo que Deus realizou em Cristo na cruz, então viva de maneira digna. Viva de maneira compatível com o Evangelho. Frutifique em boas obras. Porque você foi criado para as boas obras. Cresça no conhecimento de Deus. Seja fortalecido pelo poder de Deus. Persevere com alegria. Tenha paciência com alegria. E traga nos lábios o louvor e nos olhos a esperança. Porque você não está mais no reino de trevas, mas no reino de luz. E porque você está no reino de luz, entramos então no segundo ponto. Nutra esse sentimento de gratidão a Deus. Não perca de vista a gratidão a Deus. Lembre-se do que aconteceu com o povo depois que eles foram libertos. Quando vieram as tribulações, eles murmuraram. Quando vieram os problemas e as dificuldades, eles desejaram viver a mesma vida que eles viviam antes no Egito. E infelizmente, irmãos, existem muitos que olham para trás e que desejam voltar a viver sobre aquelas mesmas condições, sobre aquele mesmo estilo de vida, com aquele mesmo pensamento, com aquelas mesmas atitudes. E deixa eu te lembrar uma coisa. Aqueles que pensaram assim, não entraram na terra prometida. No deserto eles se rebelaram contra Deus. E no deserto eles morreram. Não havia gratidão em seus corações. Não havia alegria. Não havia louvor em seus lábios. Havia murmuração. Irmãos, eu tenho certeza, todos nós passamos por angústias. Todos nós passamos por problemas. Todos nós temos pessoas difíceis que precisamos lidar com elas. Mas vejam o que vimos antes, em alguns versículos anteriores.
existe uma perseverança, existe uma paciência. E Deus nos dá isso por meio da sua força e do seu poder em Cristo Jesus. Não criamos isso. Mas pelo poder de Deus que opera em nós por meio do seu Espírito, eu e você podemos passar por qualquer tribulação com perseverança e alegria, com louvor nos olhos, com louvor nos lábios e a esperança nos olhos. Então não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Nutra esse sentimento de gratidão e também de esperança. Sejamos gratos a Deus. Não nos falte o louvor e que haja gratidão nos lábios. Que essa palavra, irmãos, ela fique guardada em nossos corações. Existem muitas coisas que tentam roubar a nossa atenção de coisas tão fundamentais para nós. Por muitas das vezes nós perdemos isso de vista. Perdemos o reino de Deus de vista. Queremos uma riqueza para este tempo, mas o Evangelho nos promete uma herança no reino da luz. Queremos passar por esse mundo sem enfrentar tribulações, mas o que Deus nos oferece é uma força para passar pelas tribulações com alegria. E isso vem pelo poder de Deus. E um poder de Deus que é manifesto aqui, no Evangelho de Cristo, graças à supremacia de Cristo. Amém? Quero te convidar a orar mais uma vez. Encerrar essa mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, em primeiro lugar, Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, quando olhamos para a Tua palavra e aquilo que o Senhor nos diz sobre a realidade do mundo dos homens, o que vemos é uma realidade terrível. Eles vivem no império das trevas, sob o domínio de Satanás, obedecendo aos desejos da carne, atendendo aos desejos dos seus pensamentos. Mas Deus, obrigado, porque não havia força em nós e não havia poder em nós, mas o Senhor fez por nós aquilo que precisava ser feito. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos transportou para o reino do seu Filho, o Senhor nos redimiu, o Senhor pagou o preço que precisava ser pago. E em Cristo Jesus, todos nós, ó Deus, fomos perdoados. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Obrigado por essa obra, Deus, que não é nossa, mas é sua, que é por graça e é pela fé. Ó Deus, que possamos permanecer firmes, com uma esperança inabalável, com nossos olhos voltados para essa herança que está garantida a nós por meio de Cristo Jesus. Assim oramos, gratos por tudo. Amém. Amém.